Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você certamente participa da ceia da sua denominação, não é mesmo? É provável que sim. Em muitas das denominações do segmento evangélico, há uma certa preocupação com os preparativos para a celebração da ceia, no tocante aos elementos que compõem este cerimonial. Há uma preocupação enorme por parte das pessoas envolvidas se o cálice deve ser composto por vinho ou por suco de uvas, se deve ser servido em copo de vidro ou plástico, ou quem sabe se o pão deve ser ou não com fermento. Algumas lideranças afirmam até que a ceia só pode ser celebrada no interior do templo, limitando assim a pessoa do Criador a quatro paredes, como se Deus estivesse confinado dentro do templo. Outra grande preocupação é se a mesa está ou não ornamentada adequadamente para a ocasião. Costumam até reparar se o irmão ou a irmã que está próximo de si estão ou não em condições de participar desse cerimonial. Imaginem, até isso as pessoas costumam separar e comentar entre si. Enfim, nós nos preocupamos com tantas coisas sem importância e acabamos muitas vezes nos esquecendo do que é essencialmente este cerimonial, o que ele realmente está representando. Amados, as Escrituras Sagradas, em toda a sua totalidade, faz menção a uma só pessoa. Todos os eventos contidos na Bíblia Sagrada são cristocêntricos, ou seja, sempre farão referência à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas. A ceia, sem dúvida, é o que há de mais explícito no que diz respeito à pessoa de Cristo Jesus. Mais especificamente, o seu grande sacrifício por toda a humanidade. Diz a palavra do Senhor: e tomando Jesus o pão e havendo dado graças, o partiu e dando-lhe disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Esse texto você encontra lá em Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 20, que retrata o momento em que Jesus faz a distribuição e celebra pela primeira vez a ceia. Uma das coisas que mais preocupam aos irmãos é a questão do pão sem fermento utilizado na ceia por Jesus e seus apóstolos. Lembrando que este pão não nos remete a qualquer tipo de rito judaico que deva ser adotado ou repetido pela igreja, como tem acontecido em algumas denominações, que chegam até a introduzir vários objetos judaicos no interior do templo, como se tais objetos fossem sagrados e viessem a compor o ambiente, nos aproximando do Salvador. Veja que o pão sem fermento apresenta um significado completamente diferente de todos os que nos são apresentados. O pão, obviamente, representa a pessoa de Jesus. No entanto, o fermento caracteriza o pecado, as obras da carne, as obras deste mundo, algo que jamais fez parte da vida ou do ministério do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus nos afirma, lá em João, capítulo de número 6, versículo 51, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em outras passagens, Jesus
usa o fermento como exemplo de pecado e doutrinas de homens, ensinando que este tipo de ensino, o ensino dos escribas e fariseus, não devem ser seguidos ou obedecidos pela igreja. A palavra diz assim lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo 1. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Nos nossos dias nós estamos cheios de hipócritas mentirosos que querem apenas espoliar o seu bolso, tomar o que é seu. Nos nossos dias, o fermento dos fariseus modernos tem contaminado a massa de tal ponto que suas doutrinas estas humanas, ou quem sabe até de demônios, têm levado milhares e milhares para longe do Salvador. Pessoas que pensam que estão próximos do Senhor, mas na realidade estão vivendo uma vida puramente religiosa, vazia e fútil. Jesus, nascido sem a contaminação do pecado, nunca se permitiu contaminar pelo fermento dos fariseus, que domina completamente este mundo, inclusive nos dias atuais. Quando ele diz: quem não come de sua carne e bebe do seu sangue, não tem parte com ele, está tentando nos mostrar o quanto importa que sejamos como ele, sendo seus imitadores em todas as coisas. Para sermos imitadores do Senhor Jesus, temos de eliminar completamente o fermento que há em nós, o fermento que nos contaminou, procurando a cada dia para nos tornarmos um com Ele. O apóstolo Paulo aprendeu o verdadeiro sentido de ser um imitador de Cristo, ao ponto de dizer lá em Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, dizendo o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Foi isso que Paulo disse lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos nos lembrar a cada dia do sacrifício perfeito de Jesus, sacrifício que Ele fez por nossas vidas. Lembremos-nos que Ele é o pão que desceu do céu, o pão sem fermento, sem pecado. E assim como Ele, do jeito que Ele viveu em santidade, Ele também espera que vivamos também em santidade e nos incentiva dizendo: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levíticos 19, versículo 2. Busquemos a santidade, nos afastando cada vez mais do fermento que nos contamina neste mundo e nos afasta cada vez mais da presença do nosso Salvador. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Criador. Busquemos, amados, a santificação de nossas vidas, abandonando tudo que serve de distração para nos afastar da presença do Altíssimo, tudo que faz com que venhamos a gastar o nosso tempo com futilidades, ao invés de usarmos todo o tempo que temos na busca pelo que há de mais precioso, ou seja, a gloriosa presença do nosso Salvador. Amém? Que essa mensagem venha penetrar o mais profundo possível na sua alma, promovendo a verdadeira transformação, o verdadeiro nascimento, a regeneração para um novo nascimento em Cristo Jesus. Nascimento este que só o nosso Salvador pode nos proporcionar. Esta foi mais uma mensagem direto do coração de Deus para o seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Graça e paz.